Bom dia! Estamos começando essa live com um pouquinho de atraso hoje, mas, né, faz parte. Mercúrio está retrógrado nos céus, vou jogar essa pro Mercúrio retrógrado. E que de verdade tá dando uns contratempos aqui, já deu contratempo agora de manhã para começar a live, mas vamos lá. O que eu separei para seguir conversando com vocês em relação ao planeta Saturno e os simbolismos astropsicológicos na nossa vida, no nosso dia a dia, no que é interessante, né? Eu separei para vocês para a gente falar hoje sobre o movimento retrógrado de Saturno neste momento nos céus. Saturno ele tá, se eu não me engano, a 1 grau de Áries hoje. E ele vai voltar ao signo de Peixes, ele vai descer, retrogradar, ir para trás, né? Ele vai descer até o grau 25 de Peixes. E aí depois ele volta e entra em Áries novamente e segue o rumo dele, tá? Por 2 anos e meio ali transitando no signo de Áries. O que é o movimento de retrogradação? Vocês sabem dizer? Eu, particularmente, acho muito interessante e isso um momento que a gente pode aproveitar de uma forma ímpar na nossa vida, se a gente entende, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, descrever para vocês os 3 movimentos que existem dentro do movimento de retrogradação. Eu considero que existem 3 fases, né? A primeira fase é quando o planeta ele passa pela primeira vez pelos graus, que serão os graus da retrogradação propriamente dita, né? Então, no caso de Saturno, ele começou a primeira fase da retrogradação dele ali por abril, quando ele pegou o grau 25 de Peixes, que é até onde que ele vai voltar agora nessa retrogradação, e começou a caminhar ali, né, em direção ao final do signo de Peixes, e chegou até o grau 1,56 de Áries, quase 2 de Áries, que foi onde ele começou a retrogradar agora em julho. Eu considero que essa é a primeira fase da retrogradação. É quando o planeta ele dá uma passadinha, ele, né, a primeira vez ele trilha a primeira vez esse caminho dos graus, que depois ele volta no movimento retrógrado. Essa fase, pessoal, eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo que é um spoilerzinho, que geralmente a gente não fica muito atento aos acontecimentos em relação ao planeta que está retrogradando ali no nosso mapa, em relação às situações que nos acontecem. O que faz muito mais sentido a gente olhar para elas depois, quando o planeta está retrogradando, ou seja, agora que Saturno está retrogradando, ele vai voltar e vai fazer de novo, vai pisar de novo esse caminho, vai fazer de novo essa trilha até o grau 25 de Peixes. Vai fazer muito mais sentido a gente olhar para trás, agora, né, nesse nosso primeiro semestre ali, na primeira vez que o Saturno estava passando ali, e entender algumas situações que nos chegaram. Eu falo para as pessoas, assim, que essas situações que chegaram na primeira fase da retrogradação, ou seja, quando o planeta está passando pela primeira vez nesses graus, são interessantes da gente refletir agora no movimento retrógrado. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, o meu gato hoje tá enlouquecido aqui. Vamos lá, né? Então, olha para trás. Eu sei que muitas vezes é difícil para as pessoas lembrarem o que estava acontecendo nas suas próprias vidas. Eu acho que a gente que é astrólogo, a gente tem essa percepção dos acontecimentos muito mais fortes e marcantes, porque a gente entende que nada é por acaso, mas a maioria das pessoas deixa, as coisas acontecem e não registra. Mas assim, se você tiver tendo a faixa da retrogradação ativada no seu mapa, for importante essa retrogradação de Saturno agora, tenta puxar da memória ali, né? Mais ou menos ali o início de abril desse ano 2025, até agora julho. São 3 meses, né, praticamente, até agora dia 13 de julho, quando o Saturno retrogradou. Quais foram os acontecimentos importantes da sua vida, marcantes, que, né, te chamaram a atenção? Escreve num papel. É bem interessante a gente escrever, aconteceu isso, beleza. Agora, nessa fase da retrogradação, que vai, né, do dia 13 de julho, já começou mais ou menos ali, final de novembro, que ele vai voltar para o grau 25 de Peixes, é uma fase interessante que eu falo para as pessoas fazerem isso aqui. Eu sempre gosto de usar as imagens da carta do tarô. Para mim, tem a ver com 7 de espadas. É olhar para trás, né? É refletir, é repensar ali esses fatos mesmo, né? Que será que esses acontecimentos aí, dessa faixa de abril a julho,
estão podendo me trazer de aprendizados? E aí, aprendizados associados ao planeta que está retrogradando, que a gente está conversando, Saturno, aos signos que ele está retrogradando e onde que isso está no seu mapa. Nas casas, né, que isso pega, ou na casa, porque pode estar só dentro de uma casa, ou pode estar no final de uma casa, início de outra, certo? De uma forma bem simples e básica, mas essas casas, elas também vão ter conexão com outras casas, outros temas no seu mapa, na sua vida. Mas vamos começar ali, né? Se precisar aprofundar, se quiser ter mais informações sobre isso, você tem que consultar um astrólogo. Mas para você se situar mais ou menos, vamos pensar assim. Se esse movimento, né? Se essa faixa de graus de Saturno retrogradando, 26 de peixes a quase 2 de Áries, estiver na sua casa 4, que na astrologia se relaciona com a nossa casa mesmo, nosso lar, o ambiente físico, a nossa família de origem, a nossa família que a gente construiu, as nossas raízes, os nossos ancestrais, os nossos antepassados. Aí agora, pegando mais pelo lado psicológico, que eu adoro, porque é a minha linha, né, da astropsicologia, pegando mais, né, por essa questão mais subjetiva, né, que Saturno trouxe ali à tona, né, ou seja, nesses meses, que temas que apareceram aí na sua vida em relação ao ambiente familiar, a casa, família, origens, raízes, sua ancestralidade, seu inconsciente familiar, ou seja, aqueles conteúdos ali que você entende que são padrões da sua família. O que apareceu na sua vida, que veio à tona, que te demandou, que você percebeu que foi um acontecimento marcante ali, nesses meses da primeira fase da retrogradação de Saturno? Gente, não é por acaso. A vida tá te dizendo assim, tem algo importante aqui que você ainda tem a chance de olhar mais uma vez para isso, trazer para consciência, tentar, né, amadurecer, integrar, resolver, limpar, né, cortar, enfim, resolver para reestruturar nessa nova fase que será quando Saturno entrar definitivamente pelo signo de Áries e seguir o caminho dele pelo zodíaco, né? Outro ponto interessante que eu gosto também de pensar em Saturno em Peixes é os padrões de autossabotagem, né? Porque Peixes é um signo que é conectado com autossabotagem. Saturno passando ali, ele traz a possibilidade da gente entender melhor esses padrões que nos atrapalham na nossa vida, no decorrer dos nossos caminhos, e que muitas vezes é aquilo que puxa o nosso tapete nas construções que a gente vem fazendo na vida. Porque Saturno é um planeta de estruturação, de construção, de foco, de meta, de objetivo, de nos ajudar a construir o que a gente veio fazer aqui. Não é à toa que o Saturno é considerado um planeta kármico, né, por si mesmo, né? Então, quando ele retrogradou por Peixes, para mim, que trabalho com astropsicologia, entendo que é um momento super interessante. Foi, né, esses 2 anos e meio que ele atravessou Peixes, mas agora ainda vai dar uma rabeirinha ali pra gente olhar, para quem não prestou atenção, não ficou atento, não sabia, enfim, não teve consciência. Agora de julho a novembro, ele vai nos trazer a oportunidade da gente dar uma olhada final aí, pro nosso fundão desse inconsciente, que de Peixes para mim tem muita conexão com o inconsciente coletivo, né? Onde que estão os nossos arquétipos mais profundos ali, que nos conectam com a humanidade, e aí cada um de nós tem os nossos padrões. Então, estão ali os nossos padrões de autossabotagem, que são aqueles que volta e meia, quando a gente está fazendo as nossas construções na vida, vai puxar o nosso tapete e vai tudo ruir, vai tudo desestruturar. Com a intenção que a gente olhe, que a gente veja o que está ruim, né? Reconheça esses padrões, veja o que a gente precisa mudar deles, melhorar, sanar, curar, trabalhar, enfim, para que numa próxima oportunidade a gente siga reto nos nossos caminhos, o inclinado, enfim, né, Saturno, suba a nossa montanha ali, construindo em bases firmes e sólidas aquilo que a gente se propôs. Então, eu particularmente trabalho muito nessa linha do Saturno agora retrogradando em Peixes, voltando a Peixes, como dando essa rabeira final pra gente de olhar, né? Então, assim, eu comecei a live falando para vocês para olharem os acontecimentos ali de abril a julho desse ano, que foi quando Saturno deu a primeira passada pelos graus de sombra que a gente diz da retrogradação.
Agora ele vai passar de novo ao retrógrado por estes mesmos graus da retrogradação. E aí eu falei que para mim a imagem é essa carta aqui do tarô, né? Oportunizando a gente olhar para trás e tentar ter mais clareza e entendimento desses acontecimentos importantes, marcantes aí de abril a julho na nossa vida, porque eles trazem um possível ensinamento pra gente, aprendizado bem legais, tá? Bom dia, Dani, bom dia a todos que estão entrando na live, que bom tê-los aqui, fiquem à vontade, se quiserem postar perguntas, dúvidas, esclarecimentos, volta e meia eu vou dando uma paradinha aqui conversando com vocês, tá? Então, gente, tanto que ano passado, quando o Saturno estava ali, acho que no meio do caminho dele por Peixes, eu senti muita necessidade de fazer um curso online que se chama Pare de se auto-sabotar agora. Meus clientes estavam trazendo muito esse processo de lidar com a própria sombra, né? Peixes, para mim, é um signo muito sombrio. O lado sombra de Peixes é bem complexo. O lado luz, todo mundo sabe, né? Queridão, positivo, altruísta, empático e tal. Mas o lado B é um lado super difícil. Ele te segura demais nessa vida, né? Ele não te permite navegar com fluidez nas águas. Ele te tranca, ele te afoga, ele te dá uns caldos aí bem complicados, assim, traz umas tormentas, né, e as pessoas se desorganizam bem. E eu falo tudo isso desse lugar, que é o meu lugar comum do dia a dia, que atende as pessoas com astroterapia, então elas me trazem um lado bem. Então, ano passado, quando o Saturno estava passando ali no meio ali do signo de Peixes, a galera trouxe muito para mim a necessidade de olhar para os próprios padrões de autossabotagem. Falei, Saturno em Peixes, né? E aí a gente trabalhou bastante, e daí eu fiz esse curso, EAD, tá lá na plataforma Hotmart, e beleza, tem várias dicas, técnicas, traz o conhecimento lógico, racional que a gente precisa, também o entendimento mental, da gente entender o que acontece com a gente, para que a gente comece um trabalho de doma ou de integração do nosso inconsciente, certo? Então, Saturno agora na fase finalzinha aí de Peixes, nesse primeiro semestre de 2025, para quem está sendo ativado por esse trânsito, ele trouxe provavelmente situações muito complexas, porque um trânsito, ele é muito intenso quando o planeta está entrando num signo e quando ele está saindo dele. Saturno saiu de Peixes, ele já saiu agora no primeiro semestre de 2025, então quem está sendo afetado por esse trânsito levou umas puxadas de tapete aí da vida bem bonitas, né? É como se fosse uma mensagem final desse trânsito para você, um aprendizado aí que vai reverberar ao longo da sua vida e que, se você aproveitá-lo, vai ser um divisor de águas, tá? Ao passo que ele tá saindo de Peixes, ele já entrou em Áries. Então, a entrada do planeta por trânsito no signo também é marcante. Então, quando ele entrou em Áries, ele trouxe também uma nova energia, um novo impulso para as nossas vidas. E a gente pôde perceber, né? Eu vejo os tons de Peixes e Áries, para mim, são altamente marcantes, muito diferentes. Eu senti muito, assim, a diferença dessa saída de Peixes e entrada de Áries. Eu estou sendo afetada por esse trânsito de uma forma incrível e por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês. Incrível pro lado A e pro lado B, né, gente? Mas vamos ali, a gente tem que se manejar. Então, assim, eu gostei muito dessa entrada de Saturno em Áries, né? Energia do fogo do início, da ação, do movimento, do fazer, botar no mundo, né? Trazer pra vida. Toda essa energia que ficou um pouco ali trancada, estagnada, ou se remoendo ali no Peixes, né? Saturniano diz, vambora, galera, né? Vamos estruturar aí, vamos fazer as coisas acontecerem, né? Já passaram muito tempo aí se revirando, quem aproveitou e olhou para os seus fundões de inconsciente, se trabalhou, tá apto para recomeçar e vambora, né? Então agora que ele vai voltar ali para Peixes, ele já tá voltando, né? Nesse período que eu trouxe para vocês de julho, agora de 2025 até final de novembro de 2025, ele tá retrogradando pelos graus de sombra, os graus da retrogradação. Façam essa revisão. É um momento bem legal mesmo, pessoal, para fazer terapias psicológicas, sabe? Terapias psicológicas que façam a gente olhar para o nosso inconsciente, para os nossos padrões, para os nossos pontos cegos, né?
principalmente os pontos cegos que atuam naqueles temas da área da vida, simbolizada pelos temas das casas do mapa, que o Saturno está retrogradando na sua vida. Né? Então, olha ali, o que não vai para frente nesses temas? De casa 7, relacionamento, casamento, parceria, sociedade, o que não vai para frente na sua vida? Né? Saturno retrogradando ali, voltando para Peixes, ele vai te mostrar algo importante agora. A gente tem que querer ver, né? A verdade. Eu tenho até uma oração, mas não tá aqui. Eu posso deixar em outro lugar aqui do meu Instagram, muito forte e profunda, né? Para que a gente se limpe das fantasias e ilusões piscianas, que é um lado B, que nos atrapalham de olhar a verdade, de enxergar a verdade, de nos libertar, né? Dessas fantasias, dessas ilusões que muitas vezes são confortáveis, são gostosas, né? Nos fazem bem por um lado, mas que nos fazem muito mal por outro. Né? Então, Saturno, voltando em Peixes, ele está nos oportunizando a gente conseguir, né? Com a espada do racional, da mente lógica consciente, isso é naipe de espadas no tarô, a gente cortar os véus das nossas ilusões, das nossas fantasias, rasgar, né? Dói, machuca, fere, né? Mas faz parte, né? A gente rasgar esses véus da ilusão na nossa vida e conseguir enxergar a verdade concreta, nua e crua, Saturno, né? Do que a gente vem se iludindo, né? E muitas vezes os nossos processos de autossabotamento são simplesmente para nos manter nessa ilusão, né? Porque a gente não quer sair, né? Não quer liberar, né? Ficar agarrado. E Saturno vem nos ajudar a desagarrar ali, né? Dos nossos padrões inconscientes, para mim principalmente. Saturno estando em Peixes se desagarra dos seus padrões inconscientes que estão te impedindo de avançar, que não estão te deixando seguir adiante, que estão fazendo com que você fique aí, ó, no mesmo lugar a vida toda, né? Teus pontos cegos. Dificilmente a gente já não enxergou um ponto cego da gente, tá, gente? Mas a gente tem que ter disposição para transformar, tá? E aí, pessoal, vou dar aqui uma diquinha para vocês, se vocês já tiverem clareza de um ponto cego de vocês e que vocês estão dispostos e disponíveis a trabalhar, porque o primeiro passo é isso, a gente tem que estar disponível para se trabalhar, senão também a gente fica só se auto-sabotando. Ah, eu quero, mas no fundo, se você não quiser, não adianta. Você vai, né, se propor, você vai fazer até coisas, vai na terapia, vai nisso, naquilo, você não vai sair do lugar, porque de verdade você não quer. Daí aquela oração da verdade, de ajudar a gente a se libertar das ilusões, estar disponível a encarar a verdade da vida, das coisas, das relações das pessoas, ajuda muito a gente a afirmar esse compromisso interno de se disponibilizar, perdão, a enxergar a verdade, apesar de qualquer dor que a realidade escancarada na nossa vida possa nos trazer, tá? O que eu tava falando? Já me perdi aqui. Vou dar um respiro, vou tomar uma água. Se alguém tiver alguma contribuição, alguma pergunta, pode falar. E eu vou tentando me achar aqui no que eu tava falando. Lembrei. Tava falando pra vocês que eu ia deixar uma dica aqui de como que a gente pode se trabalhar quando a gente quer de verdade desconstruir um padrão de autossabotagem, tá? Naquela plataforma, no curso da plataforma Hotmart do Pare de Se Auto-Sabotar Agora, pessoal, tem bastante exercício prático pro dia a dia. Você tá no carro dirigindo, você pode ir fazendo esses exercícios para ir trabalhando no seu inconsciente e desfazendo os emaranhados que te mantêm ali aprisionado nos processos de autossabotagem, tá? Essa é uma outra técnica que não tá lá no curso. Eu vou fazer agora uma atualização, vou chamar uma nova turma, vou botar mais conteúdo aí, porque eu tô estudando muito Saturno, muito autossabotagem, muito Peixes, enfim, né? Pra ajudar vocês a se desvencilharem. E no meu próprio processo, que nem eu falei pra vocês, né? Esse trânsito aí final de Peixes está sendo bem importante para mim, início de Áries. Então, eu tô aqui me movendo, né? Procurando iluminar os caminhos para que eu possa aproveitar o melhor desse trânsito. E quando a gente, terapeuta, faz isso, a gente sabe que também tem um compromisso maior. Eu sei, por causa do meu mapa, todos os planetas ali em casa 11, compromisso maior com as pessoas em Escorpião, que eu atendo, que eu ajudo, que eu ilumino, né? Eu sei que isso aí também não é só pra mim,
pro todo, pra eu botar aí à disposição de quem se conectar comigo. Que é assim, ó. Pega um tema que você já percebeu que é ali que você escorrega, né? Essa casca de banana que você vem caindo aí ao longo da vida, que a vida vem te puxando o tapete, enfim. Isso. Aí você olha, você diz assim pra sua própria alma: beleza, minha alma, eu estou disposta a mudar este padrão aqui de autossabotagem. Eu quero transformar. Quando a gente fala isso para nossa alma, para a vida diz assim: ah, então tá, você quer? Então eu vou te trazer as oportunidades necessárias para que você transforme esse padrão, porque a gente transforma padrão vivendo eles na realidade, na vida. A gente não transforma padrão só na cabeça, só se conscientizando, dizendo: ah, eu entendi. Não, não. Entender é o primeiro passo. Aí você vai ter que pôr em prática isso na vida. Você vai ter que mostrar para a vida que você entendeu que você precisa fazer diferente nesse padrão. E a vida vai te ajudar, né? A vida vai te trazer. E é isso, situações complexas, a vida vai te trazer outras complexas para você se treinar, tá? O universo conspira ao nosso favor, às vezes a gente acha que ele tá conspirando contra, mas é isso, você vai ter que mostrar para a vida que você tá agindo diferente nessa situação, para quebrar padrão. Só que aí as pessoas acham que é na primeira vez que elas vão conseguir quebrar padrão, e não é, pessoal. Olha só, anota aí. A vida vai te trazer no mínimo, você vai precisar no mínimo de 3 situações semelhantes, ou seja, 3 problemas parecidos, para que você consiga transformar esse padrão. E aí, dentro desses 3, tem uma fase também. E é isso, o mais importante é você transitar da primeira para a segunda fase, da segunda para a terceira, tá? Se você conseguir fazer isso nas 3 situações mínimas que a vida vai te trazer, beleza. Mas se você ficar patinando, a vida vai te trazer a quarta, quinta, sexta, assim. Mas você precisa transitar as 3 fases do processo de transformação de um padrão de autossabotagem. O primeiro passo, pessoal, é assim: a vida te trouxe uma situação, sei lá, uma situação hipotética, alguém aí quer contribuir com uma situação? Deixa eu ver se eu pego aqui do que eu atendo, do que eu lembro, sem identificar as pessoas. Caso de autossabotagem, sei lá, alguém com trabalho. Vamos pensar na questão de trabalho. Pessoa, ela faz parte de uma grande empresa e ela tá ali no cargo dela há muitos anos e ela quer subir na carreira dela, mas ela nunca consegue. Ela é uma excelente profissional, competente, reconhecida, mas ela não sabe o porquê que ela não consegue avançar e subir nos cargos. Aí, ela, nesse processo de autoconhecimento, se olhar, ela começou a entender quais são os padrões inconscientes dela que fazem com que essa escalada não aconteça. Aí ela toma a decisão depois dessa live de dizer: então tá, vida, vamos lá, eu quero quebrar esse padrão porque eu quero de verdade sair desse trancamento que eu tô e, né, aumentar aí a minha subida profissional. Aí a vida diz: tá bom, então tá. Aí ela vai receber lá na firma dela, no trabalho dela, vai chegar uma situação propícia, a situação exata que ela precisa para tentar quebrar um desses padrões aí que ela percebeu que tá travando ela lá. Só que na primeira vez que a coisa acontece, ou na primeira fase, pessoal, a gente vai saber o que a gente precisa fazer, mas a gente não vai conseguir fazer. Aí é aquela fase que as pessoas vêm pra terapia e ficam dizendo: Dani, ai, puxa vida, eu sabia que eu tinha que fazer isso, mas eu não consegui. Aí eu falo: não tem problema, fica tranquilo, respira, olha de novo porque você não conseguiu fazer, porque vai vir uma segunda oportunidade, e na segunda oportunidade, ou seja, a segunda fase, vai ser mais fácil de fazer. Ou seja, na primeira fase você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz, você não consegue fazer. E tá tudo bem, mas não desiste. Respira, espera que a vida vai trazer uma segunda oportunidade. Vai vir outra situação, outro problema, e aí a segunda é difícil. Porque assim, ó, você sabe de novo o que você tem que fazer e você vai tentar fazer, se você evoluir, porque você pode ficar na primeira fase só vendo a situação chegar, sabendo o que você tem que fazer e não fazendo, não fazendo, não fazendo. Enquanto você ficar arranhado aí e não for pra segunda fase, ó, você tá girando em círculos, né? Mas tudo bem, cada um no seu processo.
Mas vamos pensar que chegou a segunda fase, a segunda situação, e você disse, eu vou fazer diferente. Alguma coisa aqui, eu vou. Fique tranquilo de saber que você sabe que você precisa fazer, você vai fazer, se você fizer vai ser muito difícil. Vai ser com muita dificuldade. Mas faça o que lhe for possível. Mostre para a vida que você conseguiu atravessar, né, essa energia essa barreira, essa energia, né, que tenta te barrar, te trancar, como é que a gente diz na terapia, as resistências da vida ali, para que você mude um padrão, né? Faça o que for possível, por mais pequeno que isso pareça para você, né? E quando você conseguir fazer algo diferente, mas com muita dificuldade, comemore e celebre, né? Não se veja como um fracassado, não se cobre, né, de você não ter conseguido fazer aquele algo espetacular que você gostaria de fazer, aquela transformação, aquela mudança de padrão espetacular que você queria. Não, isso é para a terceira fase, relaxa. Comemora, gente, é importante a gente comemorar as nossas vitórias, as pequenas mudanças e transformações que a gente consegue fazer no dia a dia. Eu vejo as pessoas assim, ó, ai, mas isso é tão pequeno. Não, celebra, comemora, agradece a você mesmo por ter conseguido a vida, né? As pessoas chegam no consultório, ai, nossa, mas isso foi tão pequeno. Não foi, não, isso é tão grande, gente. A gente conseguir quebrar qualquer padrãozinho nosso, do nosso inconsciente, quanto mais profundo, é mais difícil. Poxa, sabe, a gente tem que se valorizar, a gente tem que valorizar os passos diferentes que a gente consegue dar na vida. Comemora, celebra. Então, nessa segunda fase, lembra, né? Vamos pegar a situação que eu tava falando ali atrás, sei lá. Vai que é uma pessoa que não consegue dizer não na empresa, no trabalho, né? Aí vem uma situação, vamos pensar na primeira fase, vem a situação, sei lá, um chefe dela vem falar alguma coisa com ela e ela precisa dizer um não pra esse chefe, e ela já sabe que ela precisa dizer um não, mas ela não consegue, né? Que nem eu falei, a primeira fase você não vai conseguir fazer diferente, você vai saber, você não vai conseguir, aquele momento que a pessoa sabe, né? Você tá olhando pra pessoa e você pensa, eu tenho que dizer um não, eu tenho que dizer não, eu tenho que dizer não, sim, tá bom, chefe, eu faço. Essa é a primeira fase, aí você se sente um derrotado, não sei o quê, aí vem aquela raiva, aquela força assim, da próxima vez eu vou dizer não, da próxima vez eu vou dizer não, daí a vida vem e te traz a segunda situação. Aí você diz, não, hoje eu tenho que dizer não, hoje eu tenho que dizer não, eu vou dizer, aí o não, assim, sai aquele nãozinho assim, não, aí, não, eu não vou poder fazer, sabe, chefe, eu já tô com tanta coisa, se eu pegar isso aqui, eu não vou conseguir cumprir com os prazos que eu já tenho, então assim, né, espera, passa pra outra pessoa. E fala engasgada, fala nervosa, né? Que nem as pessoas falam, as minhas clientes falam muito assim, ai, com vontade de chorar, depois às vezes até fui pro banheiro e chorei de tanta emoção, né? Ou seja, na segunda fase do processo da transformação, você tem a possibilidade de fazer diferente, mas esse fazer diferente vai ser muito difícil. E você não vai se contentar com esse fazer diferente, né? Você vai ainda achar, ai, por que eu não consigo? Não, você conseguiu, você disse um não do jeito que você podia, do jeito que você conseguia, com toda a dificuldade de resistência, mas é assim a segunda fase. A gente consegue fazer diferente, alguma coisa que a gente precisa fazer, mas é muito difícil. Conseguiu, gente, celebra, comemora, vai, chega em casa, brinda, diz assim, eu consegui. E fica tranquila que a vida vai te trazer uma terceira situação que é para te diplomar, né? A terceira situação, de novo, lá vem esse chefe de novo, você vai ter que precisar dizer um outro não para esse chefe, entendeu? Porque dizer não para esse chefe é dizer sim para você, né? Quando você diz não para um chefe que fica te sobrecarregando de coisas para fazer, e isso te atrapalha na sua performance no trabalho, e isso faz com que as pessoas acham que você não dá conta de fazer o que você faz, mas é porque você tá sobrecarregado, só que você aceita as coisas, e por isso as pessoas acham que você não é competente. Olha todo o rolo. Estamos falando de autossabotagem, né? Então você precisa dizer esse não para esse chefe, né? Aí vem a terceira situação, e aí o chefe vai dizer, ah, você pode fazer mais isso aqui, eu sei que você já tá super atarefado, não sei o que, não sei o que. E aí você diz assim, não, desculpa, né, eu não vou poder fazer, olha só, eu já tô com isso, eu tô com esses prazos, eu de verdade não posso. Se você puder esperar, você espera, me passa em outro momento, manda para outra pessoa, enfim, perdão, eu não posso. Essa terceira fase que você consegue fazer diferente e é mais fácil, é mais fluido,
né? Como eu digo para as pessoas, o músculo já foi criado, já subiu ali nos teus caminhos neuronais, psíquicos, emocionais, você já conseguiu trocar sua fiação ali. Essa é a terceira fase do processo de mudança de um padrão que vem para te diplomar, né? E aí você sai, eu consegui, eu tô orgulhosa de mim porque eu disse um não do jeito que eu gostaria. Pegando o exemplo de dizer não como a necessidade de mudar o padrão. Na segunda fase, você diz um não, mas não era do jeito que você gostaria. Na terceira fase, você diz, yes, consegui, tá vendo, vida? Aí, ó, viu? Consegui. Provavelmente, depois dessa terceira fase, que você mostrou pra vida que você consegue fazer diferente e isso é tranquilo, é natural pra você, é pra você se diplomar. E a vida diz, ok, etapa vencida, né? Game over, né? Assim como se fosse um joguinho de videogame. Game over, entendi, você conseguiu, você estava vibrando nesse ponto da espiral da vida, agora você vai subir para esse aqui, ó. O ponto tá mais ou menos no mesmo lugar, mas uma escala acima, né? E aí é como se você quanticamente, né, você libera ali toda uma energia que estava aqui, né, trancada, estagnada, vibrando no nível, né, de vibração, e aí você quebra um padrão aqui, essa energia se dissipa, e aí você vem para esse outro ponto evolutivo aqui e nova vida, né? Nova fase, novos ciclos, nova energia, nova disposição. E, enfim, é isso que eu tenho para passar para vocês em relação ao tema da live de hoje, que é o processo de retrogradação de Saturno entre Áries, onde ele tá agora, retornando a Peixes, e como que vocês melhor podem aproveitar para fazer essa limpada final no inconsciente de vocês, olhando para os seus processos de autossabotagem e se experimentando, tentando mudar os padrões de autossabotamento que vocês vêm trazendo ao longo da vida de vocês e que estão te emperrando, né? E estão te impedindo de avançar. Falei da primeira fase da retrogradação, falei da segunda fase da retrogradação, agora vamos falar da terceira fase da retrogradação. A terceira fase da retrogradação é a fase que daí o planeta ele voltou para aqueles graus, né, onde ele iniciou a sombra da retrogradação, e ele vai passar pela terceira vez por esse caminho. Olha quantas pisadas, né? Passa na primeira fase pelos mesmos graus, te traz um spoilerzinho do que você precisa olhar no movimento retrógrado propriamente dito, que é esse que a gente está agora, dele passa a segunda, que é essa fase. Olha para isso, né? Traz para a consciência e se experimenta, né? Mudar no que for possível, né? Que é essa imagem aqui que eu digo, a segunda fase da retrogradação num planeta é isso, você indo para frente, olhando para trás, né? Assim, ai meu Deus, o que eu tô, né? O que tem de sombra aqui, né? O que eu preciso ainda olhar para seguir adiante olhando para frente. E aí vem a terceira fase da retrogradação, que vai ser de Saturno, né? Vai ser ali no final de novembro desse ano até março do próximo ano, né? Que aí é a passada final do planeta pelos graus da sombra da retrogradação, que é esse trecho aí entre Áries e Peixes que o Saturno tá retrogradando. Aí na terceira fase, pessoal, eu costumo dizer para as pessoas, lá vem de novo, né? As situações semelhantes do spoilerzinho lá da primeira fase, mas aí aqui na segunda fase você entra num processo de maturação, de trabalho, né, de olhar, de refletir, de integrar, né, de processar aí. E aí vem a terceira fase, a vida também começa a trazer as situações aí para você mudar o seu comportamento. Na segunda fase, muitos astrólogos falam que não é a fase de você se experimentar, mudar o comportamento se possível, né? Mas é um trânsito lento, né, gente? Leva muito tempo, de julho a novembro, Saturno retrogradando. Faz o que você quiser do seu tempo, do seu jeito, né? A vida vai trazer situações, né? Mas é que nessa terceira fase a coisa vem mais intensa, assim, vambora! Você quer mesmo mudar, né? Transformar, você aprendeu as lições saturninas aí, dessa retrogradação. Pra mim é Saturno em Peixes, né? O grosso, ele tá voltando pra esse signo para te ajudar a dar uma olhada final, uma limpada ali no que ficou, para ele poder agora fazer o caminho dele por Áries, né? Então, ali de novembro, ao final do ano, ao início do primeiro ano, assim, primeiro trimestre de 2026, você vai ter aí a oportunidade de vivenciar de novo situações de Saturno transitando em Peixes no seu mapa, que se conectam com a sua história, com seus temas, com a sua vida,
enfim, né, te mostrando aí oportunidades, se trazendo oportunidade de transformar padrões, né? Porque para mim a leitura astropsicológica Saturno em Peixes é você olhar para o seu fundo inconsciente, seus padrões de autossabotagem, aquilo que vem te puxando o tapete e te impedindo de avançar na vida, né? Final de um ciclo aí, para que outro recomece com a entrada de Saturno em Áries para todos nós, tá, pessoal? Gente, eu espero ter contribuído com vocês, com essa live, com esse papo, com esses conhecimentos que eu tô passando. Espero que faça sentido, que seja útil, que se for útil vocês pratiquem. Se vocês praticarem, se precisarem de um help, né, pode entrar em contato comigo, seja no direct, seja no meu WhatsApp aqui, né, tô super disponível a contribuir, a apoiar vocês, a esclarecer, né, se Peixes é um signo cabuloso, assim, né, eu gosto sempre de trazer imagem, assim, de vai mergulhar na praia, na piscina e abre os seus olhos. O que você enxerga, né? Peixes são as águas do mar. Você enxerga as coisas meio turvas, meio desfocadas, né? Meio disformes. Você não consegue enxergar direito, né? E pra mim, Saturno retrogradando para Peixes é muito isso. A vida vai te trazer situações, você vai tentar enxergar, você vai dizer, meu Deus do céu, né? O que é? E aí o lado B de Peixes muitas vezes é o auto-engano, a auto-ilusão, a fantasia, a distorção, a criação, fantasia, a criação da realidade, te impedindo de enxergar de verdade a coisa como é. Tem que sair desse mar de peixes, respirar. Dizer, não, mas espera aí, né? O que será que foi aquilo que eu tava olhando ali embaixo d'água? Será que era um peixe? Será que era um tubarão? O que era, né? Uma concha? Enfim, entende? E a gente fazer esse processo de tentar enxergar mesmo a verdade das coisas, né? Sem distorções, sem ilusões, para que a gente não permita que a gente fique escorregando ali nas mesmas cascas de banana, a vida puxando o tapete e a gente não saindo do lugar, tá bom? Um abraço, pessoal, um ótimo sábado para vocês. Se vocês tiverem questões, dúvidas, comentários, podem deixar ali no feed, eu vou deixar esse vídeo salvo ali, tá? Agora eu vou ter que desligar, também já tomei muito tempo de vocês. Tudo de bom. Até o próximo sábado com mais uma live. Um abraço, pessoal. Obrigada pela presença.